Pessoas de diversas partes do mundo estão entre aquelas cooptadas pelos dominadores cristãos. Muitas delas acabaram sucumbindo aos caprichos dos defensores do suposto único Deus, de seu Filho, que também seria Deus, e do seu intocável Espírito Santo, que compõe assim a Santíssima Trindade. Esse dogma é aceito por todas ou pela grande maioria das instituições religiosas. Acontece que quando pensamos em povos originários, sua cultura, religião, tradições e costumes, alguns deles com uma raiz milenar, mas muito anteriores aos primeiros escritos bíblicos que se tem notícia, toda a identidade desses povos, e eu não falo da antropofagia, né? Eu não falo dos sacrifícios humanos, ritualísticos, que, diga-se de passagem, o Deus de Israel também teria sugerido e aceito. Toda a identidade deste povo se perdendo em prol do fortalecimento de uma instituição religiosa criada para promover, difundir as suas próprias doutrinas para todos quanto se desdobrassem, na maioria das vezes, de forma violenta e impositória. Não dá uma sensação de injustiça? Não bastasse isso, os territórios usurpados, a escravidão que foi depois substituída pela escravidão dos negros africanos, em pensar que o bem que a igreja fez foi apenas considerar os índios, os negros, almas carentes de Jesus. Qualquer semelhança com os dias atuais não é mera coincidência, já que o Deus dos padres jesuítas não é o mesmo Deus que os índios enxergavam com o seu panteísmo e o culto aos ancestrais, e um certo ateísmo em alguns casos. É sobre este assunto que iremos tratar logo após a nossa abertura. Vigilante da Razão, o seu canal de opinião e crítica. Meus amigos e minhas amigas do canal Vigilante da Razão, eu sou o Denilson Douglas e você, claro, é muito bem-vindo a esse canal. O Vigilante da Razão é um canal que trata sobre religião, ateísmo, humanismo, política e também um pouco de filosofia, para que você fique muito bem informado sobre tudo o que acontece no Brasil, no mundo, os principais assuntos eu trago aqui e abordo junto com todos vocês. Você que caiu de paraquedas aqui no canal Vigilante da Razão, seja muito bem-vindo e pode fazer sua inscrição. Não se esqueça de clicar no sininho das notificações para que você possa ficar sabendo do momento exato em que eu postar um vídeo aqui no canal. E por falar em postagens de vídeos, eu quero fazer um pedido hoje a você que já é inscrito e você também que ainda não é inscrito, mas vai se inscrever. Por favor, divulgue o nosso canal. Por favor, compartilhe os vídeos. Se você gosta do que eu trago aqui para você, de forma simples, despretensiosa, sem fazer sensacionalismo, compartilhe este vídeo com seus amigos, com seus familiares, com aquele cristão que de repente você gosta. Compartilhe, porque recentemente eu percebi que o YouTube ele está prejudicando canais pequenos como os nossos, canais com poucos inscritos, que comemoram as 1000 horas de vídeos públicos. Nós tivemos o desprazer de recentemente perdermos algumas dessas horas, e quando eu fui pesquisar eu descobri que é uma prática comum do YouTube por julgar que as visualizações não são legítimas. É como se de alguma forma imoral, de alguma forma artificial, eu tenha conseguido as horas que eu consegui junto com todos vocês, graças a vocês. Então, infelizmente, eu perdi muitas horas e eu preciso recuperar para que o canal continue crescendo. Eu preciso da sua força, preciso do seu apoio, tá certo? Mas no vídeo de hoje eu gostaria de tratar sobre a questão dos povos originários e também dos povos atuais. Eu quero falar sobre intolerância ao diferente.
intolerância às pessoas que pensam diferente. E eu quero pegar como gancho uma coisa muito séria que eu fico aqui imaginando cá com os meus botões. Eu fico pensando como se sentiria um povo incapaz de se opor à sua própria escravidão enquanto é roubado na cara de pau por um povo que se julga superior. Isso é muito comum, aconteceu aqui no Brasil, tem acontecido ainda hoje em diversos lugares do mundo. Isso não é demagogia, tá? Eu quero deixar bem claro, não é demagogia nem sensacionalismo. É sério. Se nos dias de hoje os religiosos eles não aceitam ser confrontados pelas ideias simples e racionais dos ateus, agnósticos, humanistas, pessoas de diferentes religiões, e se a ideia fosse agir como loucos, tomando propriedades, aplicando castigos, impedindo a existência de quem chegou antes e que é o verdadeiro dono das terras e tem o direito de existir? É inadmissível, não é? Pois bem, o diferente, entenda uma coisa, o diferente precisa existir. Entenda isso. E você que persegue os ateus, você que acha os ateus ridículos, pessoas execráveis, pessoas vergonhosas, pessoas asquerosas, pessoas satanistas, você que tem essa ideia distorcida dos ateus agnósticos, humanistas, pessoas que não têm fé, entenda uma coisa. A condição normal do ser humano, natural do ser humano, é a condição de não ter fé. Imagine uma criança que acabou de nascer e ela é educada pelos pais a não ter uma prática religiosa, a não ter um temor a uma divindade, seja ela qual for. É claro que essa criança, mesmo tendo contato com outras pessoas de diferentes visões de mundo, ela tem sérias chances de se tornar uma pessoa agnóstica, de se tornar uma pessoa ateia, de se tornar uma pessoa que, no mínimo, vai tolerar as diferenças. Talvez eu esteja sendo um tanto ingênuo por pensar dessa forma, mas é assim que eu penso. E as experiências comprovam. Pegue uma criança, leve para um país onde a cultura é muçulmana, por exemplo, a cultura dos povos africanos, Yorubá, né, como se diz. Essa criança não vai ter valores cristãos alguns a defender. A menos que um dado momento ela entre em contato com essa crença. Aí talvez ela vai chegar numa conclusão crítica de que é melhor seguir este ou aquele caminho. Claro que esse fenômeno vai ser interpretado por uma conversão. Agora, quando o ser humano chega a uma conclusão de que não existem divindades algumas, de que não existem formas organizadas de se crer no sobrenatural, que não existe coerência na religião institucionalizada, por exemplo, essa pessoa merece todo o respeito. Essa pessoa merece todo apreço. Por quê? Porque é uma pessoa e é detentora dos mesmos direitos constitucionais, pelo menos aqui no Brasil. Tá certo? Então, merecemos ser respeitados. Não merecemos ser desprezados. Nós ateus, agnósticos, humanistas. Não merecemos ser desprezados, roubados em nossos direitos fundamentais, excluídos dos planos de governo, dos planos de cargos e carreiras das empresas, usufruto da nossa identidade. Apesar de que é exatamente isso que acontece em pleno século XXI. Todos os dias nós vemos isso. Todos os dias nós passamos por isso. Até quando isso vai acontecer? Pergunto eu para você que está do outro lado. Será que você tem encarado essa situação como algo normal, já que a maioria, na sua opinião, deva suplantar, humilhar e massacrar a minoria? Isso não é justo. Eu tenho dito aqui no canal, a maioria precisa defender as minorias. Por quê? Porque se não for assim, a maioria ela vai desenvolver atos de tirania para com as minorias. Tá certo? Então,
O que eu sei é o seguinte: enquanto houver um grupo disposto a ouvir o que temos a dizer, falaremos. Se para 10 mil, 10 milhões, não importa. Falaremos sem medo. Se eles podem pregar o seu suposto evangelho, nós também podemos. Mesmo que para muitos isso seja uma despregação. Mas não pode ser considerado um desserviço. Por quê? Porque em sociedades realmente civilizadas há lugares para o contraditório, há lugares para a diversidade. Isso é muito salutar. Isso é muito importante que haja esse respeito. Então, esse vídeo de hoje tem o seguinte objetivo: que eu e você possamos quebrar o ciclo vicioso da intolerância. Muito se fala em intolerância religiosa, mas existe uma intolerância à não religião. Sabe? Eu tenho passado por isso diariamente. Quando alguém ouve de mim que eu não tenho fé, que eu não creio em Deus, que eu não tenho religião, automaticamente a visão que se tem sobre mim já muda, já se altera. Eu pareço uma pessoa aleijada, uma pessoa que não tem nenhum caráter. E isso não é verdade. Não é verdade. A prática religiosa, inclusive algumas pessoas têm comentado aí nos vídeos que crer ou não crer em Deus não é fator determinante para a felicidade nem para a honestidade de seu ninguém. Meus parabéns para quem comenta dessa forma. A questão da fé é uma questão de cunho pessoal de cada um. Mas a questão da não fé também. Ok? Esse foi o vídeo de hoje. Que momentos como aqueles vividos pelos índios, pelos negros, que tiveram sua cultura sendo usurpada, que tiveram as suas práticas religiosas usurpadas e substituídas de forma abrupta, de forma violenta, de forma totalmente tosca e truculenta, que isso não venha a acontecer nos dias de hoje. Eu fico muito feliz porque os países mais desenvolvidos têm dado sinais de desenvolvimento, impedindo a imposição religiosa, pelo menos nas repartições públicas. Quisera eu que aqui no Brasil houvesse também isso. Embora que Silas Malafaia diga: nós somos um país laico, mas não somos laicistas. Mas existem pessoas ateístas e humanistas. Nós existimos sim. Quer você queira, quer você não queira. Muito obrigado e até o próximo vídeo.